Oi, amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo joinha. Eu tô aqui no meio da minha mudança, mas eu parei só pra vir fazer esse vídeo pra vocês. Por quê? Porque eu gravei esse vídeo no carro e eu achei que não ficou bom. Aí eu resolvi sentar aqui na sala agora e gravar pra vocês. Bom, gente, eu vim contar um pouquinho de tudo que aconteceu nesses 3 meses que eu estou aqui nos Estados Unidos. 3 meses. Gente, vocês não estão entendendo. Aconteceu tanta coisa aqui já, que quando eu paro pra pensar que tem só 3 meses que eu tô aqui, eu fico até um pouco atordoada. Mas por que, Dani? Porque, gente, já aconteceu muita coisa. Eu sei que tem muita gente nova que tá chegando no canal, então sejam todos bem-vindos. Eu vou resumir aqui e o que eu vou falar e que vocês não sabem, vocês podem voltar aí nos vídeos anteriores que vocês vão ver um pouquinho. Mas vamos lá. Eu vim para os Estados Unidos em junho, no início de junho. E assim que eu cheguei aqui, uma das coisas que aconteceram comigo foi que eu viajei por um mês pelos Estados Unidos. Gente, eu conheci 28 estados já, incluindo o Havaí, porque eu fui de lua de mel para Havaí agora. Então eu viajei com meu marido, né? Hoje meu marido, na época era meu noivo. A gente viajou e eu pude ver o quão grande é os Estados Unidos. Gente, esse país é muito grande, mas é muito grande. Tipo, você tá num lugar frio, na outra costa lá você tá naquele desertão, naquele calor, e outros lugares tem praias lindas. E eu acho que é um lugar que tem tudo que você quer. Tipo, quem gosta de montanha tem, pra quem gosta de praia tem, quem gosta de frio tem, quem gosta de deserto tem, quem gosta de um monte de coisa tem também. E eu notei também as diferenças, né, de cidades para cidades. A gente vê que, por exemplo, a cidade que eu moro hoje, New Jersey, tem muitos imigrantes, muitos latinos moram aqui. Tem muito brasileiro. Na cidade que eu moro não tem tanto brasileiro, mas tem cidades próximas que tem muitos brasileiros. E eu tô bem perto de Nova York, que também é muito parecido com Londres, é aquela diversificação cultural, né? Você vê pessoas de todos os países. A cidade que eu mora muito coreano. Tem horas que eu me sinto na Coreia, gente, sério. Principalmente quando eu tô na academia à noite, você vê aquele monte de coreaninho fazendo natação. Eu falo, meu Deus, como pode, né? Coisa que lá em Londres não tinha muito contato, era com coreanos. E coisas que eu não sei, talvez seja por onde eu moro, mas eu não vi muitos indianos aqui. E lá em Londres eu via bastante. Vocês sabem que eu estava sempre comentando com vocês. Então, assim, eu já reparei que cada cidade também que você vá, tem lugares que eu praticamente não vi imigrantes. Eu fui para estados, assim, para lugares que eu nunca nem imaginei. Idaho, sabe? Nossa, gente, eu fui para lugares que parecia Velho Oeste. Eu fui para lugares que tinha aquele desertão, tipo em Nevada, né? A Califórnia, que eu falo que eu ficava assim, gente, a Califórnia tem tanto deserto, e eu pensando que a Califórnia era uma praia atrás da outra, né? Claro que tem lugares de praia, mas eu vi muito deserto na Califórnia. Então, assim, conheci Las Vegas, que é uma cidade linda, mas um calor do cão. Conheci São Francisco, que é um lugar que eu nem tinha, assim, tanta vontade de conhecer São Francisco. Eu acho que na minha mente sempre veio mais Los Angeles. Acabou que eu ainda não conheci Los Angeles, mas fui para São Francisco. E foi um lugar que eu gostei bastante, apesar de eu ter visto muito... eu vi muito maloqueiro, como é que eu posso falar? Gente, eu vi muito morador de rua, muita gente doida, muita gente... sei lá. Isso me assustou um pouco em São Francisco, mas em Nova York você vê muito isso também. Mas o que? Posso dizer que eu amei a Dakota do Sul, que era um lugar que eu também nunca esperei conhecer, mas é um lugar lindo, lindo, lindo. Amei a Dakota do Sul, voltaria lá várias vezes para passear. Mas deixa eu ver, o Havaí foi um lugar que me surpreendeu bastante. Nossa, o Havaí, aquelas
praias, o clima parece muito com o nosso no Brasil. As pessoas parecem que estão sempre felizes. A cidade de Honolulu é linda. A cidade que eu mais gostei ali foi Honolulu. Gostei muito também de Maui. Então, assim, acho que foram as cidades que me surpreenderam. Foram Dakota do Sul. Não, os lugares, né, que me surpreenderam. Foi a Dakota do Sul. O Havaí me surpreendeu bastante pela beleza, assim, muito bonito mesmo. Praias paradisíacas. Deixa eu ver. São Francisco achei um lugar bonito, mas São Francisco me passou aquela coisa de que pra você tá bem ali, você tem que ter grana. É meio Londres. Se você quer viver bem, ter uma qualidade de vida legal, você vai ter que ter dinheiro pra isso, entendeu? Bom, vamos lá. Coloquei aqui que eu conheci culturas diferentes. Aqui na cidade que eu moro, eu conheci muitas pessoas da América Central. E são culturas bem diferentes, né, gente? Eu não tinha muito... Lá na Inglaterra, eu não conhecia muita gente, né, da Guatemala, El Salvador. Não conhecia muitas pessoas desses lugares, não tinha muita ideia. E conheço vários hoje, trabalhei com alguns, muita gente fina. Uma coisa que eu aprendi aqui é que além de falar inglês, você pode perder um emprego por não falar espanhol. Sim, eu perdi um emprego bem legal que eu estava fazendo uma entrevista porque eu não falava espanhol. Apesar da gente achar que fala espanhol, não, a gente, né, não fala. Não é? Você entende algumas coisas, mas nesse emprego você tinha que falar e escrever espanhol. Então, meu inglês não valeu de nada. Eu mesmo estando nos Estados Unidos, não me valeu de nada falar inglês nessa hora. Bom, aí eu coloquei aqui que eu aprendi a falar várias palavrinhas em espanhol. Então, claro, você vai trabalhando com pessoas que falam espanhol e eu aprendi várias palavrinhas que eu nem imaginava em espanhol. Com eles também aprendi a gostar de guacamole. Gente, eu detesto abacate, mas fiquei viciada em guacamole. Bom, outra coisa que eu descobri nesses 3 meses é que eu sou muito mais forte do que eu imaginava. Eu sempre me achei uma pessoa forte, sempre. Só que, claro, eu já estava 12 anos em Londres, eu tinha a minha rotina, tinha meu estilo de vida. E vindo para os Estados Unidos, mesmo com meu noivo, mesmo o Marcos estando aqui já estabilizado, estando aqui há bastante tempo, gente, eu aprendi que eu tinha que ser muito forte. Porque eu era praticamente começar do zero, sabe? Tirar toda a sua documentação, igual agora toda a documentação, eu tive que mandar para imigração, e vem documento, e vem isso, e vai aquilo. Então, assim, tive que começar tudo de novo. Aí você tem que tirar a carteira de motorista novamente, você tem que fazer tudo de novo. Então, começar do zero, gente. Aprender a andar no lugar que você mora. Tipo, eu moro numa cidade pequena, mas às vezes o trabalho é numa cidade do lado, 40, 45 minutos dirigindo. Coisa que em Londres eu não fazia há muito tempo, que era dirigir. Não sei quando eu morei em Slough, quem me segue aí. Mas em Londres você tem metrô, tipo, onde eu morava, eu tinha 3 estações de metrô perto de casa. Então, uma coisa que eu já não me preocupava há anos era sobre trânsito, era dirigir. E aqui não, onde quer que eu vá, eu tenho que estar dirigindo, se eu vou para academia, eu vou dirigindo. Então, nos Estados Unidos, você tem que ter carro, você tem que ter carteira, você tem que ter um jeito de se locomover aqui. Transporte público, pelo menos nas cidades menores, é ruim ou nem existe, né? Porque a maioria das pessoas tem carro. Então, é complicado. Claro que se você vai para uma grande metrópole como Nova York, São Francisco, tem metrô. Mas se você está em lugares menores, realmente você aqui... Carro aqui, gente, não é luxo. Carro aqui é necessidade. Bom, o que eu aprendi também? Que eu posso trabalhar com coisas novas, sim, que a gente pode sempre aprender. Gente, quando eu estava na Inglaterra, eu via as pessoas trabalhando em restaurante e eu pensava que eu nunca, eu falava, nunca na minha vida eu vou fazer isso, porque deve ser muito rápido, muito corrido. E sim, meu primeiro emprego aqui foi num restaurante.
sim, é muito rápido, é muito corrido, mas eu aprendi, gente. E gosto bastante de trabalhar em restaurante. Então é engraçado porque algo que eu falei que eu nunca ia conseguir fazer, porque eu achava assim, eu olhava assim, chegava em restaurantes que eram bem busy, né, restaurantes movimentados, falava, nossa, não sei como é que essas pessoas conseguem trabalhar num lugar assim, toda hora um chão vem, isso, aquilo, mas sim, você consegue, gente, você pode muito mais do que você imagina. A sua capacidade é muito maior do que às vezes você imagina que ela seja. Bom, eu escrevi aqui também que, olha, gente, lá em Londres eu conheci muitas pessoas, muitos brasileiros depois dos vídeos do YouTube. Antes de começar a fazer vídeo para YouTube, eu não conhecia tantos brasileiros, não. Conhecia a Dadá, a Jerusa, minhas amigas, o Silvio, mas eu não tinha um círculo de amizade tão grande com brasileiro. E depois do YouTube eu fui conhecendo. E muitos que eu conheci, eles estavam na Inglaterra por ter passaporte europeu, né? Porque tiraram a cidadania europeia e acabaram indo para a Inglaterra, me seguiam no YouTube e tal. Agora, aqui nos Estados Unidos, gente, tem muito mais pessoas legais do que eu imaginava, sério. Porque a gente sempre acha assim, nossa, uma pessoa viver legal no lugar deve ser. É ruim, né? E aqui eu conheci até agora, assim, poucas pessoas que realmente têm documento para estar aqui. Não que eu esteja julgando, não, mas eu penso na dificuldade que essas pessoas têm também de estar num lugar. Olha, gente, eu tiro por mim. Eu dei entrada nos meus documentos, chegaram alguns documentos já. Quando eu cheguei aqui, eu estava sem documento, mas eu quis trabalhar e perdi 3 trabalhos que eu fui fazer entrevista porque eu não tinha o social ainda, o número lá do social, né, que eles falam. E eu penso assim, como deve ser complicado para essas pessoas estarem no país. Eu acho que talvez não seja nem a questão de trabalho, mas eu acho que é a questão do ir e vir. Você tá no país e não poder sair daqui, sabendo que de repente aconteceu alguma coisa com alguém da sua família, você não poder ir, isso me deixa um pouco angustiada, sabe? Eu acho que eu não conseguiria ficar ilegal no lugar por causa disso. E a gente vê que eu conheci histórias aqui, sabe, de um senhor de El Salvador, que ele tá aqui há 20 anos e a esposa dele está em El Salvador. Gente, você sabe o que é isso? Ele tá aqui há 20 anos e ele continua casado. Ela vem de vez em quando, mas como ela não quer ficar ilegal aqui, porque parece que eles têm netos lá e tal, ela vem, volta, e agora que ele conseguiu se legalizar, depois de 20 anos, vai ser agora a primeira vez que ele vai para El Salvador. E eu fico pensando, nossa, como essa pessoa conseguiu, sabe? Só que não é só ele, muitas pessoas conseguem, muitas pessoas estão igual a ele. Conheci brasileiros aqui que me contaram a história deles. Gente, aí vocês vão falar, poxa, Dani, você podia até fazer um vídeo chamando. Mas a gente tem que entender que essas pessoas também não querem se expor. Mas eu conheci 2 brasileiros aqui que atravessaram a fronteira pelo México. Gente, eles me contando a história deles. Um tá aqui há 16 anos e um tá aqui acho que há 22 anos. Eles me contando que eles atravessaram o rio, dormiram em mata, ficaram 4 dias não sei aonde, ia pra não sei aonde, fizeram isso e aquilo. Você pensa assim, meu Deus, que ponto essa pessoa tava pra ela se arriscar desse jeito pra vir ter o sonho americano? Será que valeu a pena pra eles? Será que... Porque a partir do momento que você entra pelo México, você não consegue mais se legalizar nesse país. Então ou você vai ficar aqui pro resto da sua vida, né? Mas você não... Acho que nem casando, não sei se saiu uma lei agora, se eu tiver errado, não sei. Mas eu acho que nem casando você consegue se legalizar, você tem que pedir um perdão, tem uma coisa assim. Então eu penso assim, meu Deus... Cara, essa pessoa saber que ela tá aqui há 22 anos, ela construiu a vida dela, ela teve filhos aqui, ela casou aqui, sei lá, e saber que de repente ele nunca mais vai estar no Brasil, foi o que ele falou.
a mãe dele morreu, o pai dele morreu, ele não estava lá. Então, assim, eu penso até onde, se eu sou forte, eu penso quanto essas pessoas não são fortes. Quanto essas pessoas também não lutaram atrás do sonho delas. Porque a gente não pode também chegar e apontar nosso dedinho. Ai, fulano. Não. Essas pessoas vieram atrás de um sonho e pode ter certeza que elas também tiveram um motivo para estar aqui. Então, acho que ouvindo todas essas histórias, sabe? A gente pensa cada vez mais, a gente pensa, nossa, até onde o ser humano é capaz de fazer algo pelos seus filhos, pela sua família ou pelos seus próprios sonhos, né? Eu aprendi que a gente não pode julgar ninguém. Todo mundo tem uma história por trás. Bom, outra coisa que eu anotei aqui é... Deixa eu ver... que eu conheci alguns youtubers aqui dos Estados Unidos que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer, gente. Apesar de assistir o vídeo deles, eu nunca imaginei que eu fosse conhecer. E olha só, acabei conhecendo. Aliás, conhecendo não, fui na casa deles. Então, quero agradecer aqui o Chocoso, que a gente foi na casa dele lá na Califórnia, né? E a esposa dele recebeu a gente tão bem. Passamos umas horinhas lá com eles, bebendo, conversando. E foi tão legal assim conhecer ele, porque eu já via os vídeos do Chocoso e foi muito legal ter aquele contato ali. O Sassa, né, que eu já conheci alguns vídeos do Sassa também. Fomos numa corrida de moto, ver o Sassa correr. O Filipinho, que, nossa, gente, Filipinho super recebeu a gente. Filipinho recebeu a gente na casa dele lá em São Francisco, com a esposa dele, a filhinha dele. Levou a gente fez um tour com a gente. Eu até falei com ele, você devia abrir uma empresa, tipo, um dia de tour com o Felipe, porque ele levou a gente para todos os lugares que a gente tinha que conhecer em São Francisco, então foi super legal. Bom, conheci também, claro, gente, tô falando de youtubers que eu conheci pela primeira vez, tá? Eu conheci a Emma, do canal Emma Pantoja, mas a Emma a gente já conversava, eu já tinha certeza que eu ia encontrar com a Emma em algum momento. Mas a grande surpresa foi que o Jaime, do canal A Grande Maçã, convidou eu e a Emma para fazer o tour, né, que ele faz, o tour de cinema, que eu super indico para vocês. E acabamos fazendo esse tour com a Bruna Tavares, do canal Pauso para Feministas. Gente, eu sempre fui super fã do trabalho da Bruna Tavares e foi realmente uma surpresa estar ali com a Bruna no tour, conhecer a Bruna, o marido dela, a filha dela, os pais dela que estavam com a gente. Ver a Bruna, aquela pessoa tão carismática, tão simpática, que está fazendo um super sucesso com a coleção de maquiagem dela no Brasil. Então, nossa, isso tudo aconteceu nesses 3 meses. Bom, já recebi uma visita aqui nesses 3 meses. Sim, a Aninha, minha amiga querida de Recife, ela veio pro meu casamento, foi madrinha do meu casamento. Então, Aninha, beijo, love you. Já recebi até uma visita aqui, gente. Gente, descobri que nos Estados Unidos tem mais coreano que na Coreia. Pelo menos na minha cidade. Meu Deus, na minha academia só tem coreano. Na hora da natação é aquele monte de coreaninho. E sabe o que é mais legal? Que eles são super gente fina. Sim, pelo menos os que eu conheci na academia. As senhorinhas lá, gente, elas têm uma disposição. Tem uma lá que ela deve ter uns 60 e poucos anos. Eu faço 45 minutos na escada, eu fico morta. Ela faz 40 minutos e parece que nada se passou. Eu vou descobrir ainda o segredo deles. Mas deve ter um segredo ali. Bom, descobri que o custo de vida aqui nos Estados Unidos é mais baixo que Londres. Sim, gente. Bom, como que é isso? Aqui você ganha mais, né, pela sua hora trabalhada. O aluguel é menos, comparando com o seu salário. Vocês me entenderam? Então, tipo, tem salário em Londres que paga 7 libras a hora. Aqui, até agora, eu só vi salário de 11, 12 dólares a hora. Né? E tô falando para subemprego, tá?
e os aluguéis são mais baratos, você consegue alugar um apartamento bom por $1.500. Lá em Londres, se você quiser alugar uma casa legal, você vai pagar muito por isso. E você vai provavelmente ter que morar longe, pagar metrô, pagar transporte, pagar essas coisas que não são baratas. Então, assim, eu vou fazer um vídeo depois explicando isso, mas aqui se ganha muito mais do que na Inglaterra e se vive muito melhor do que na Inglaterra. Eu estava conversando com uma amiga minha que mora na Flórida e quando ela veio pra cá 17 ou 18 anos atrás, quase que eu vim com ela, quase. Aí eu falei, Marcinha, acho que eu fui pro país errado. Ela falou, pois é, né, amiga, você podia ter vindo comigo naquela época. E tipo assim, não que eu vá cuspir no prato que eu comi de Londres, não. Foi uma experiência, foi ótimo, foi maravilhoso. Mas eu não sei, gente, a impressão que me dá é que aqui as coisas são mais fáceis, as coisas acontecem mais rápido. Você ganha mais, sim. Desculpa falar, mas é a realidade, eu tenho que falar. Não é que eu tô cuspindo no prato que eu comi, não, mas você ganha mais, sim. E você consegue viver melhor, sim. Até onde eu vi até agora. Mas depois eu vou fazer um vídeo explicando isso pra vocês, porque que eu cheguei nessa conclusão. Bom, e descobri que sim, você vai precisar de pessoas para te ajudar. Sim, esse negócio de que, brasileiro só quer fuder brasileiro e tal, que muita gente fala. Acontece sim, já vi aqui também, tá? Já vi, inclusive, passei uma situação e vou contar também pra vocês, mas também tem muito brasileiro, gente boa, muita gente que vai te ajudar, que vai, sabe, tentar te arrumar um trabalho. Tem pessoas muito unidas aqui, sim. Tem gente que não vale nada, gente, como em toda nacionalidade. Tem gente que você vai trabalhar e não vai te pagar. Tem, acontece sim. E infelizmente, aquela coisa que as pessoas falam assim, foge de brasileiro para trabalhar. Olha, gente, eu não vou generalizar, mas eu passei isso na pele aqui e eu vou contar pra vocês depois um vídeo. E sim, fujam de brasileiros, porque eles vão te sacanear. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas essa é a realidade. Acontece sim. Não sei se é porque a pessoa é mau caráter, não sei se a pessoa faz de caso pensado, não sei se é infelizmente, brasileiros que vão trabalhar para brasileiros dá o azar e acontece isso, não sei explicar. Mas aconteceu comigo e igual eu falei pro Marcos, se aconteceu comigo, que não acreditava nisso, pode acontecer com muita gente e acho que acontece com muita gente também. Mas isso é um assunto para outro vídeo que eu vou contar pra vocês. Então é esse mais ou menos, gente, meu resumo aí dos meus 3 meses de América. Ficou 23 minutos esse vídeo, meu Deus, ninguém vai ver. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão de vídeo, deixa aqui no box de informação. Esse final de semana a gente tá se mudando. Eu tô aqui no apartamento agora, mas eu só vim limpar umas coisas. Tô mais ou menos deixando tudo que eu posso ajeitado. Esse final de semana a gente tá se mudando. E eu pretendo fazer vários vídeos novos pra vocês. Até vídeos que eu não faço no meu canal, eu pretendo fazer, tá bom? Tipo, deixa aí nos comentários que tipo de vídeo vocês querem que eu faça, que tipo de vídeo vocês gostariam que eu gravasse com o Marcos, que eu vou gravar pra vocês, tá bom? Beijo, já vou acabar. Se gostaram, joinha, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo. Olha a escada ali, ó. Estamos acabando de arrumar. Tchau.